Laura Greenhalgh, seja muito bem-vinda aqui ao nosso Giro das 11. Vai falar um pouquinho sobre essas atividades aí, para a gente impedir, né, que o fascismo ainda permaneça no nosso horizonte. Afinal de contas, nós vencemos o fascismo. Como disse a Márcia Tiburi agora há pouco aqui, achei fantástico essa leitura, né? Quando o fascismo cai, as verdades começam a aparecer de maneira muito forte, né, Laura? Tudo bom? Seja bem-vinda aqui. O que você acha dessa ideia da verdade Tudo aparecendo? bom? Eu acho que a ideia tem de... Bom, primeiro, deixa eu te dizer que é um prazer, é uma honra estar aqui com você no Giro das 11 e também uma alegria comentar, pegar um gancho com a minha querida Márcia, né? Sim, eu acho que as verdades começam a aparecer, mas, por outro lado, também tem uma insistência do apagamento da história, né? Eu acho que tem as duas coisas. Eu acho que as verdades aparecem, mas aí essa turma esquisita, né? Essa extrema-direita, ela gosta de apagar a história, gosta de vez em quando, evocar, né, aqueles fantasmas que a gente gostaria de ver sepultados de uma vez por todas, né? E começam a trazer de volta isso, né? Então, eu acho que é um trabalho permanente nosso, né, de estar toda hora tentando trazer a verdade, atrás da verdade, e combater esse apagamento, essa tentativa de apagamento. Eu fico muito preocupada, sabe, Gustavo, com as gerações mais jovens, né? Que estão aí e estão recebendo esses conteúdos malucos aí pelas redes sociais, essa coisa toda. E é terrível, né? Porque são essas guerras, né? Essas batalhas de narrativas, né? Esse termo que a gente já está até um pouco cansado de usar, mas é isso mesmo que se trata, né? É uma frequente batalha de narrativas e isso alcança os mais jovens, sabe? Que não viveram determinados capítulos da nossa história. Então, a gente precisa estar de olho. Parece que os mais jovens, adolescentes, indo até uma faixa aí dos 24, até por algumas pesquisas que saíram pela Quest, eles são não imunes, mas eles querem ficar fora dessa guerra suja, né, de narrativas que você pontuou aqui. Eles, por exemplo, não assistem à Rede Globo, eles são diferentes, né? Eles vão. Claro que tem os nichos que são extremistas, né? Mas eu acho que eu tenho muita fé que a nossa geração melhore a situação, até porque vai aprendendo também, né, Laura, com as crises, os traumas, né? Deixa eu apresentar para vocês, para quem não conhece Laura Greenhalgh, prazer imenso aqui de receber, uma honra para a gente. Ela é diretora executiva da Comissão Arnes, jornalista formada pela Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo, com especialização na Universidade de Stanford. Ela pediu para não falar tanta coisa assim dela, mas eu acho tão interessante. Trabalhou em vários veículos como de imprensa, como os diários Jornal da Tarde, Jornal do Brasil, Estado de São Paulo, Valor Econômico, revistas Elle, Marie Claire, Crescer, Veja e Época. Quanta coisa! Como é que você conseguiu passar por tantos veículos assim? Então, eu comecei muito, muito cedo, né? Eu sou de uma geração que fez jornalismo, né? Fez jornalismo na esteira da censura, né? Aos veículos de comunicação, em plena ditadura militar. Então, eu sou de uma geração de jornalistas que termina a faculdade e vai correr. Aliás, nem terminávamos a faculdade, a gente já ia direto para o mercado de trabalho, né? E era todo aquele enfrentamento mesmo, censura na redação, eu peguei tudo isso, né? Trecho de matérias que eu escrevia na época do Jornal da Tarde, que aí entrava uma receita de bolo,
porque o censor estava lá na redação e não gostou de uma determinada matéria sobre uma peça de teatro. Na época, inclusive, eu fazia muito jornalismo cultural, mas eu cobria mais a parte de artes. Nossa, mas era um inferno, né? Então, eu acho que eu passei por tantos veículos, porque eu sou parte dessa geração que foi para o trabalho, e foi para o trabalho, e foi para o enfrentamento, e foi, como é que eu vou dizer, fomos assim tragados também pelo processo de redemocratização no Brasil. Então, acho que foi assim, eu consegui pegar uma época bastante dinâmica aí do jornalismo, da chamada grande imprensa, né, que hoje não está com esse dinamismo todo, no meu entender. O campo é bem menor, né? Mas, por outro lado, outros veículos novos, alternativos, estão aparecendo. Enfim, a dinâmica continua, né? Mas é por isso que eu passei por tantas redações, né? E foi muito legal, porque passei por jornais, passei por revistas femininas, passei por Sempre revistas... com pautas, algum tipo de pauta mais caro à sua atuação? Direitos humanos, mulheres? Sim, eu sempre tive esse bom viés, não é? Porque sempre as pautas, as temáticas sociais sempre me pegaram muito. Da metade para frente dos meus aí, meu Deus, quantos anos de jornalismo eu tenho, né? Dos meus mais de 40 anos de jornalismo, metade desse período é um período que é uma parte da carreira que se volta mais para as temáticas sociais, para as questões de direitos humanos, para a questão de gênero, mulheres, trabalhei muito com essa temática também. E então isso vai se aguçando, né? Isso também a gente vai mudando um pouco ao longo da carreira, né? E quando eu falo assim, por exemplo, você falou que eu estudei em Stanford, eu fiz uma especialização em Stanford na área de revistas, que é uma coisa que eu sempre gostei muito de fazer, sabe? De criar revistas e editar revistas, e fiz isso em várias, né? Conhecidas, tal. Mas foi um momento assim que saí para estudar um pouco, sabe? Porque meu trabalho todo foi levantar de manhã, vou para a redação, criei meus filhos assim nessa toada, né? De onde está a mamãe? Mamãe está na redação, atendi o telefone, era a fonte querendo falar. Então é isso, né? Mas as temáticas sociais e a questão dos direitos humanos foi me pegando de uma maneira que, por onde eu passei nas últimas décadas, esse compromisso era forte comigo. Às vezes me criando muitos problemas nas Aliás, redações. também vocês devem, pelo menos, suspeitar que a Laura Greenhalgh tem alguma coisa a ver com o Leg, Luiz Eduardo Greenhalgh, e ela é irmã do Leg, ou o Leg é seu irmão, né, Laura Greenhalgh? E vocês até pela força dessa atuação, quer dizer, o Leg no direito, defendendo vários torturados pela ditadura, perseguidos, né? Ele tem o trabalho dele assim histórico nesse sentido. Vocês tinham uma relação também, enfim, no debate de Brasil, nesse período que você trabalhou em tantos veículos e ele no campo do direito? Olha, é inegável dizer que meu irmão é uma referência para mim, né? Luiz Eduardo é uma referência, o nosso Leg. Porque nós temos alguns anos de diferença, então, quando eu entrei na USP, Luiz acho que já estava saindo, eu entrei na ECA, ele já estava saindo da São Francisco, né? Mas eu vivi muito com meu irmão o início do trabalho dele na defesa dos perseguidos pela ditadura, né? Isso vinha muito para dentro da nossa casa, né? Porque meu irmão havia sido talhado, vamos dizer assim, para ser o herdeiro do escritório de advocacia do meu pai, que não tinha nada a ver com esse campo que o Luiz acabou optando, né?
no seu trabalho. E era muito difícil, né? Foram anos que era uma advocacia muito arriscada, né? Não só do Luiz, mas de outros advogados de presos políticos. E então nós, em família, assim, nós ficávamos, eu, minha mãe, muito tensas, né? Com a vida que o Luiz tinha, mas, por outro lado, muito envolvidas também, né? Esses anos todos foram lidando com famílias de perseguidos pela ditadura e os clientes do Luiz tal, foram se criando laços, né? Amizades, pessoas que a gente admira até hoje. Então, é assim, o Luiz, de fato, é uma referência. Eu tenho um profundo respeito pelo trabalho dele, pelo compromisso de vida que tem, e eu tenho muito para o meu irmão que ele precisa escrever, ele precisa fazer, um livro. Contar. Eu acho que eu estou conseguindo, pouco. Você vê, né? Um jornalista não serve para escrever o livro do irmão. Mas eu já falei, Luiz, eu tenho tantos amigos jornalistas que poderiam fazer. Luiz tem documentação farta, e tem a memória, e tem a experiência, né? Não, e o Leg, eu vou ter que confessar aqui, porque eu entrevistei o Leg algumas vezes, e eu adoro o Luiz Eduardo Grünwald. Ele tem uma característica na fala dele, ele fala assim, meio que um tom meio de lamúria musical, alguma coisa assim. Tanto que ele que anunciou a candidatura do Haddad, acho que quando o Lula estava preso, né? O Lula escolheu ele para fazer esse anúncio, mas não por essa característica da fala que eu estou dizendo aqui, mas pela importância do Luiz Eduardo Grünwald, evidentemente política, a importância política dele. Mas assim, ele é intenso, né? Aquele bigode dele, ele vai falando, não, porque naquela época ele sabe contar uma história, né, Laura? Ele é adorável. Eu gosto muito do Luiz Eduardo Grünwald. Mas o nosso assunto aqui hoje não é o Leg, embora a gente já tenha falado muita coisa sobre o Leg. Eu queria que você explicasse, minha querida Laura, sobre esse ato, né, que você está, eu acho que você está organizando na próxima segunda-feira, que vai contestar essa homenagem. Não sei como é que o Tarcísio ainda insiste nisso, né, o governador de São Paulo, homenagear um torturador, né, como o Erasmo Dias, dar nome no viaduto. Explica um pouco isso para a gente e o teu trabalho na Comissão Arnes, que eu acho que você está fazendo isso no âmbito da Comissão Arnes. Conta para a gente. Isso. Bom, a Comissão Arnes, ela nasce em 2019, 2020, né? Eu sou membro fundadora da comissão, mas de um momento, assim, de 2, 3 anos atrás, eu acho, eu assumi esse trabalho de coordenação geral da Comissão Arnes, né? E até estou assim, estou meio afastada do jornalismo, atuando muito pouco no jornalismo, morrendo de saudade do jornalismo, mas eu acho que eu tenho esse compromisso com esse grupo que eu ajudei a fundar e de pessoas muito, muito, muito comprometidas com os direitos humanos, né? Então, e uma das áreas da Comissão Arnes é exatamente a questão de memória, verdade e justiça, né? E foi nós, como grande parte da nossa sociedade, viu com perplexidade essa homenagem a Erasmo Dias, né, que foi deputado, foi secretário de Segurança aqui em São Paulo, né, um personagem assim que a gente pode falar mais, mas um personagem de triste memória, vamos dizer assim. E quando surgiu essa homenagem, nós, conversando na Comissão Arnes, nós falamos, olha, a PUC costuma fazer todos os anos um ato relembrando a invasão da PUC pelas tropas do Erasmo Dias em 1977, né? Uma invasão extremamente violenta, uma página triste, né, da nossa história. E a PUC faz
muito correta da Universidade Pontifícia, que isso faz parte da formação dos seus alunos, né? Eu tenho 2 filhos advogados que se formaram pela PUC, e eles sempre falaram da invasão da PUC, embora muito mais jovens, né? Aquilo estava presente na formação deles. Na Comissão Arnes, nós falamos assim, poxa, por que esse ano a gente não soma forças com a PUC para que nós façamos um ato bonito, um ato muito significativo, neste momento em que o agente da repressão, o agente maior da repressão sofrida pelos estudantes, pelos funcionários e professores da PUC em 1977, este agente, este torturador, está sendo homenageado pelo governador de São Paulo. Então, a Comissão Arnes procurou a reitoria da PUC, procuramos ali já imediatamente o Instituto Vladimir Herzog, que veio conosco também, e nós começamos a fazer um núcleo de entidades promotoras desse ato, que se chama Lembrar é Resistir, que vai acontecer na segunda-feira agora lá no Tucarena, né? Então, nós somos montando... Tucarena é o Teatro Tuca, né? Não, é o Tucão. É o Tucão. É o teatro maior em forma de arena, né? Que tem ali entrada pela Rua Bartira, descendo. É um teatro menor, mas muito, muito, muito emblemático também, muito acolhedor. E aí nós nos juntamos para refletir, né? Embora a PUC todos os anos faça esse ato de memória, o que mais nós gostaríamos de agregar na versão deste ano do ato, né? E ficou muito claro para nós, Gustavo, que a brutalidade do passado, a violência do passado, ela se mantém, ela tem canais de continuidade no nosso Brasil de hoje, né? Nós acabamos de sair de um período em que a defesa da democracia se colocou de uma maneira urgente, né, diante de nós. Vimos aí a tentativa de golpe, estamos vendo aí o julgamento dos implicados, que não era uma coisa orquestrada, não é? Enfim, as apurações estão acontecendo e sucedendo, e Lula até agora, em viagem na ONU, ele diz uma frase no belo discurso que o presidente proferiu, ele fala: eu estou aqui hoje graças à democracia do meu país. Então, ali foi necessário um trabalho, uma junção de forças muito forte, de fato, muito vigorosa, para a gente fazer esse enfrentamento de um projeto autoritário, fascista, que estava vindo por aí. Então, o ato da PUC, ele vai falar muito dos atos, dos fatos que ocorreram em 1977. Que ocorreram no passado. Mas fazendo uma ponte com o Brasil de hoje, né? Com a necessidade que nós temos de defender a nossa democracia, a necessidade ainda que nós temos de denunciar graves violações de direitos humanos, que inclusive estão acontecendo no nosso Estado, sob o comando do atual governador, e eu estou falando aqui dessa operação Escudo, já com dezenas de mortos, não é? A gente tem visto isso, a gente tem visto pelo Brasil essa violência estrutural que acaba atingindo grupos que nós sabemos que são alvos, né? São grupos que são target, são alvos, indígenas, né? População negra, pobre, periférica, a juventude. Então, o nosso Brasil hoje,
a democracia, defender a democracia é ter que enfrentar todas essas paradas o tempo aí, todo, né? Não parar nenhum momento assim, achando que não, agora está tudo bem, vencemos a ditadura, né? Não é assim, né? Não. Aliás, antes eu quero entrar com você numa questão até conceitual aí do período histórico que a gente está experimentando nesse momento no Brasil. Mas antes eu quero, até para fortalecer o convite às pessoas a participarem desse evento, né, no Tucarena. Então, eu queria que você fizesse o chamamento para as pessoas, dando aí mais uma vez aí o horário também do evento, e vocês vão. O dia da invasão da PUC, em 77, foi 77? É Foi 22 de 77. setembro? 22 de setembro. 22 de Então, setembro. Vocês vão fazer no dia 23, um dia depois, né? não, nós vamos fazer no dia 25, segunda-feira. Ah, no 25, desculpa, é verdade, segunda-feira. 22 é Segunda. amanhã. Então, eu vou falar um pouquinho do ato, sim, que isso é fundamental. Então, o ato acontece no dia 25 de setembro, segunda-feira agora, a partir das 9h15, estamos lá, todas as entidades promotoras do ato, junto com a PUC, e essas entidades são Comissão Arnes, Instituto Vladimir Herzog, Núcleo Memória, OAB, Seção São Paulo, UNE, Centro Acadêmico 22 de Agosto, temos apoios do grupo Prerrogativas, enfim, nós já estaremos lá a partir das 9 recebendo o público, né, um evento aberto. E aí, desculpem, eu estou com tosse. Bom, e aí o que nós vamos ter nesse ato? Nós vamos ter uma fala inicial da reitora da PUC, professora Maria Amália. Depois nós teremos, as entidades vão dar sua palavra, mas nós teremos um rol de testemunhos, né, da época, pessoas que sofreram a violência há 46 anos atrás. Depois teremos uma coisa muito interessante, que é os estudantes do Centro Acadêmico 22 de Agosto, ao lado de partidos políticos, PT, PDT, PSOL, entraram com uma DIN, né, numa ação direta de inconstitucionalidade no Supremo, contra essa homenagem que está sendo feita ao Coronel Erasmo Dias. A ministra Carmen Lúcia, devemos lembrar, deu prazo de 5 dias para o governo explicar os motivos desta homenagem. O governador respondeu aos quesitos da ministra Carmen Lúcia, dizendo que a folha corrida, em resumo, que a folha corrida do Erasmo Dias em nada o desabona. Então, os estudantes vão falar sobre essa ação, advogados que estão diretamente ligados nessa ação vão falar, e ainda, aí o ato prossegue, nós teremos a nossa querida Daniela Mercury participando do ato, ela vai cantar algumas músicas ali com a plateia, né, para e com a plateia, e haverá uma homenagem muito interessante, que eu chamo a atenção aqui do público. A reitora da PUC hoje vai homenagear a reitora Nadir Kfouri, que foi a reitora que há 46 anos encarou aquela quebradeira, aquela violência, depredação na PUC de São Paulo. Será prestada uma homenagem à professora Nadir Kfouri, que não está mais entre nós, e essa homenagem vai ser recebida pelo meu colega, jornalista, companheiro, Juca Kfouri. E depois tem uma surpresa, que nós vamos sair ali. É uma surpresa para o final do ato, mas eu não posso dar muito. Não pode contar a surpresa, então. Mas tem a ver com a homenagem à reitora Nadir Kfouri. É uma surpresa, vai ser um lindo encerramento do ato. Olha, um lindo evento, um evento extenso. Você falou 9 horas da manhã ou da noite? 9 horas da manhã. Da manhã. Tá? Então, é assim, o ato começa 9h15, desde 9 da manhã nós estamos lá,
recebendo as pessoas. É um ato com falas bem importantes, bem entrosado, que nós organizamos junto com a PUC. E eu acho que por volta de 11h30, assim, está encerrado. Né? A gente 11h30 da manhã? Da manhã. Tudo da manhã, gente. É assim. Tudo é da manhã. O ato é matinal, é um ato muito voltado para os estudantes. Então, teve companheiros nossos, até na comissão, por que não faz o ato à noite? Não sei o que lá, mas a gente quer que os estudantes cheguem na universidade, peçam licença para o professor e falem, olha, eu vou lá ver o que aconteceu há 46 anos atrás. Então, é um ato cujo horário é muito em função da agenda dos estudantes. Laura, vai ter um momento especial que vocês vão se dirigir ao governador com relação a esse fato, esse episódio aí da homenagem que ele vai fazer? Tem um momento especial para isso? Olha, já eu acho que não. Eu acho que essa parte do governador vai estar muito bem tratada pelos estudantes que entraram com essa ação de inconstitucionalidade, né? E o advogado da ação, isso vai estar tratado lá. Nós também não queremos transformar esse ato, Gustavo, numa coisa assim, não, agora nós vamos fazer assim um ato muito forte, pirracento contra esse governador, contra essa homenagem que ele fez. Eu acho assim, todos nós sabemos, o ato por si, desculpa te interromper, mas por si o ato já é muito eloquente com relação ao que foi o Erasmo Dias. Né? Porque, olha, no ato vai ter a exibição de um vídeo compacto sobre o que aconteceu na época. Então, assim, não tem criação, não tem invenção. Olha, que isso aqui aconteceu aqui, nesse espaço, há 46 anos atrás. Portanto, causa perplexidade que as respostas do governador ao questionamento da ministra Carmen Lúcia sejam nesse tom, não, ele fez relevantes serviços, nada o desabona. Isso é desconhecer a história, é negar a história, né? Então, é isso. O que nós vamos fazer é estar juntos com a PUC neste ano para celebrar, né, para marcar a memória desta invasão do campus da Monte Alegre. Então, nós, entidades promotoras, estamos juntos com eles. Achamos que a PUC faz muito bem de, a cada ano, marcar essa data. Isso é algo formador para a comunidade puciana. E vamos falar disso que a gente já falou um pouco aqui, né? Defender a nossa democracia. Aliás, Laura, só para lembrar, né, a importância dos eventos. Eu estou lembrando da PUC aqui porque eu participei de alguns desses eventos no momento mais difícil da nossa história, que o Bolsonaro poderia continuar na presidência, né? Então, muitos eventos pela democracia. O Lula, inclusive, participou de um, né, do último que a PUC fez, e esses eventos que transcorreram pelo Brasil todo, né? Como você falou aí das entidades que estão juntas aí nesse evento em especial. Então, todos convidados aqui para o Tucarena na segunda-feira, dia 25, a partir das 9 da manhã, para esse evento importante. Deixa eu trazer comentários, a gente está chegando no fim do nosso encontro aqui. O Florestan Fernandes está te mandando um abraço, viu? Meu querido amigo. Que é seu amigo, que te conhece do Jornal da Tarde, né? Ixi, muito tempo, é isso mesmo. Conversamos juntos. Olha só, que bonito isso aqui, que bacana. Deixa eu pegar comentários aqui. O Sem Brasil, obrigado, Lula, por fortalecer as instituições. ONU errou ao criar Israel na terra dos outros, está aqui, opinião polêmica, e, aliás, da qual eu também, a princípio, compartilho, porque foi feita uma coisa estranha ali, né, naquela região, só originou sufocamento e mais violência. Doraci Barbieri está aqui colaborando conosco, e ela diz aqui, nos dias 5, 6 e 7 de outubro, teremos no Sintel Rio o segundo ano do Festival do Livro. Está aqui anunciado para você, querida Doraci. Para terminar, Laura,
A gente está. Eu me lembro tanto do trabalho que o seu irmão também desenvolveu, o Luiz Eduardo Greenhalgh, pela anistia, né? Foi uma coisa na qual ele se envolveu muito. E a sensação que eu tenho, embora não tenha vivido tão de perto a ditadura militar, mas que a gente só está começando a superar, a virar essa página da ditadura militar agora, né? Depois desse terremoto catastrófico que foi um ex-capitão chegar à presidência da República no Brasil por vias estranhas, contestáveis, ainda que reconheçamos que sejam democráticas. Qual que é a sua sensação? Porque a gente vai vendo verdades aparecendo, inclusive no bojo ali das Forças Armadas Brasileiras, né? Agora mesmo a notícia aqui de que o ministro da Defesa, Zé Múcio Monteiro, convidou os 3 comandantes para falar sobre esse episódio aí da delação do Mauro Cid, né? Como é que você vê esse momento? Você concorda que talvez agora a gente tenha a oportunidade de superar de vez realmente as feridas da ditadura militar? Eu acho que a gente está num bom processo, eu diria agora. O que a gente passou nos últimos anos não foi brincadeira, não é? Não foi brincadeira, foi uma tentativa de desconstruir institucionalmente esse país, como eu nunca vi, não é? Eu nunca vi. Foi uma coisa muito séria, né? De desacreditar os poderes constituídos, e tudo isso acontecendo ao mesmo tempo em que essas campanhas, né, de propagadoras de ódio, de desinformação, iam jogando os brasileiros uns contra os outros, sabe? Acho que foi uma coisa, foi muito séria, e hoje eu acho que todos nós podemos, de manhã, acordar e respirar aliviados, porque parece que o pior já passou. Agora, de fato, a gente vê aí o comprometimento, né, de setores com todo esse projeto maluco, golpista, neofascista, que estava tentando ocupar o espaço aqui no Brasil. Eu acho que isso é um processo, né? Eu acho que é um processo. Eu vejo que, na parte do governo Lula, ele tem sido extremamente... O presidente tem sido extremamente cauteloso, cauteloso sem ser medroso, né? Está sendo firme, mas está sendo muito responsável nesse processo. As investigações estão acontecendo, né, nas suas diferentes instâncias. A Polícia Federal está trabalhando, tem todo um trabalho hoje dentro da Polícia Rodoviária Federal que está sendo feito, os tribunais estão funcionando. Então, isso que nós estamos vendo é, de fato, as instituições funcionarem, né? Inclusive, o presidente nem está se manifestando mais sobre isso. Depois daquele horroroso, aquela coisa inacreditável do 8 de janeiro, sim, ele toca o seu governo e deixa as instituições funcionarem, né? Então, é isso que o Brasil está vivendo nesse momento, né? Evidentemente que a fotografia não está bem para alguns setores e para alguns personagens, não está bem, mas isso faz parte, né? A verdade está vindo, as instituições estão firmes, estão funcionando, e a gente tem que, de novo, preservar a nossa democracia. Poxa, eu sou de uma geração que passou, entrei criança na ditadura e saí dela adulta, mãe de filhos, entendeu? Então, é horrível, a gente sabe o que é isso, né? Nós já vivemos isso. E ainda esse ajuste de contas com o passado, que o Brasil não pôde fazer inteiramente, isso acaba sendo feito, né? Passos vão sendo dados, contradições vão aparecendo ali, então isso tem que ser feito. Agora, é um processo que a gente não pode voltar para trás, sabe? Perfeitamente. A gente tem que caminhar passo a passo, e o rumo contínuo. É bom.
Eu acho que a população brasileira, inclusive, começou a entender isso, felizmente, depois de todo esse trauma. Laura Greenhalgh, agradecer demais sua presença aqui, tão luminosa, carinhosa. Obrigado, sucesso no evento. Obrigada. Manda um beijo para o Juca Kfouri, também é um outro querido aqui de todos nós. Um querido. A gente vai encerrando esse Giro das 11, agradecendo a todos que nos acompanharam aqui. Amanhã estaremos de volta. Beijo para você, Muito querida. Obrigada e espero segunda de manhã todos os amigos. É um ato de amigos, para amigos. Vamos lá.